Foram tantas iniciativas frustradas que o economista Raul Veloso reforça a perda de credibilidade dos planos junto à sociedade, mercado, enfim, à população. Nós estávamos numa sucessão de disparadas da taxa de inflação no país. É um período longo até lá em que a inflação disparava, se tentava fazer alguma coisa, às vezes conseguia algum resultado, mas logo em seguida a hiperinflação voltava. Havia então a grande dúvida sobre se nós conseguiríamos, eu digo nós, brasileiros, encontrar alguma solução para esse problema. E, por conta disso, as pessoas que achavam que tinha algo com que contribuir se isolavam para tentar criar uma solução. Esse era o jeitão da época, uma situação bastante complicada, de muito desgaste acumulado e de esgotamento de possibilidades que os analistas encontravam. O aval do Congresso era uma mudança em relação às iniciativas econômicas anteriores. Explica, Baixa. Nós submetemos o plano no Congresso, né? Esse plano foi muito diferente dos outros fracassados, porque os planos anteriores, desde o Cruzado até o Collor, né, eles eram planos feitos em segredo, né, em que, do dia para a noite, virava o país de cabeça para baixo, né, sem que ninguém soubesse, né, de surpresa, né, e com congelamentos, né, com confisco do dinheiro do povo, como houve no caso do Plano Collor, né? E nesse sentido havia uma certa resistência, né? Então o que nós fizemos foi o seguinte: não, esse vai ser totalmente diferente. Esse plano, primeiro, nós vamos anunciar tudo que a gente vai fazer, né? Segundo, nós vamos implementar em etapas, como eu falei, né? Primeiro nós vamos fazer o equilíbrio das contas do governo. Depois nós vamos fazer essa unificação do sistema de indexação com a RV, e só depois que nós vamos introduzir a nova moeda, né? Tudo isso foi dito, né? E terceiro e também importante, e tudo isso nós vamos negociar antes com o Congresso, né? O Congresso brasileiro vai participar integralmente do processo desse plano, porque nos anteriores o Congresso, né, os planos eram feitos no final de semana, no sábado e no domingo, e segunda-feira o Congresso que aprovasse ou não, não importasse, porque era tudo implementado por medida provisória. Um dos idealizadores do real, Edmar Baixa, admite que a eficácia do plano era uma incógnita, mesmo entre o próprio grupo dos seus criadores. A gente tinha concebido esse plano, por assim dizer, no quadro negro, né? Hoje em dia não tem mais quadro negro, é quadro verde, né? Nem quadro verde tem, agora é a tela só de computadores nas escolas, né? Mas a gente tinha concebido ele intelectualmente, né? Nunca, em lugar nenhum, jamais houve um plano desse tipo, né? A gente não tinha a menor ideia, na prática, como é que isso vai funcionar, né? Era a primeira vez que nós não tínhamos uma experiência anterior, só tínhamos a nossa convicção, né, de que essa era a maneira de proceder, e felizmente tudo deu certo. Com 6 ou 7 experiências frustradas, o Brasil não recebeu aval financeiro externo para o real. Mas e se o plano não desse certo mais uma vez? Provavelmente a gente ia ter uma hiperinflação, né? Como o Zimbábue teve recentemente, né? Como a Hungria teve em 1944, né?
o Brasil provavelmente ia explodir. Ninguém nunca tinha feito um plano deste tipo no mundo. E os 6 planos de estabilização anteriores, 6 ou 7, né, dependendo se você conta desde o Delfim Neto ou desde o Plano Cruzado, né, todos eles fracassaram. Né? Então, a expectativa inicial era muito ruim. Né? E nós tentamos fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional para ter mais confiança internacional no plano, e o Fundo Monetário Internacional nos disse não. Eu não vou entrar num plano maluco desses, porque eu já entrei em 6 outros com vocês, brasileiros, né? e todos eles fracassaram. Né? E agora esse aí, que é todo estranhão, eu não vou entrar, não. De fato, para Maílson da Nóbrega, o real foi revolucionário. Em todo o mundo, quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa de juros, o governo corta gastos, todos nós sabemos disso, né? Só que esses 2 elementos que costumam, como tem acontecido agora no mundo inteiro, reduzir o ímpeto da inflação e trazê-la de volta a uma certa meta, para de funcionar numa sociedade, numa economia como a brasileira, porque o custo de trazer uma inflação, digamos, de 20% ao mês, como chegou logo depois do Plano Cruzado, é tão elevado, o desemprego é tão gigantesco, que o uso desse instrumento torna o seu papel muito limitado, ou talvez inexistente, né? Porque o custo político e social de fazer um arroxo monetário do arroxo fiscal é insustentável, né? Então, aí que se começou a discutir, nos anos 80, como fazer, então? Então, o foco foi atacar a indexação. Então, se você olhar, todos os planos de estabilização no Brasil, o objetivo básico era atacar a indexação, fazer com que as pessoas e as empresas se acostumassem a não reajustar seus preços e serviços com base na inflação passada. Então, havia naquela época 2 ideias para isso. A primeira era um congelamento de preços e salários, em que se proibia a indexação por 1 ano. E se imaginava que em 1 ano as pessoas iam se esquecer da indexação e o Brasil voltaria a ser uma economia que normalmente responde às medidas fiscais e monetárias, né? Além disso, o congelamento tinha dado certo em Israel 1 ano, 2 antes, e estava dando certo na Argentina com o Plano Primavera. Então, enquanto que a outra ideia, que era proposta por 2 economistas brasileiros, Peço Arida e André Lar Rezende, era uma ideia revolucionária, que seria induzir a sociedade a se comportar como se nós estivéssemos na hiperinflação alemã e de uma hora para outra desaparecer a inflação. E aí um parênteses, como é que foi na Alemanha e em outros países europeus? Os preços e salários e contratos passaram a ser referenciados de maneira generalizada ao dólar, né? Então, se a taxa de câmbio variava 10% num dia, os preços variavam aproximadamente 10%, né? Como é que acabou a hiperinflação, então, na Alemanha e em outros países? Um belo dia, o governo alemão lançou um título, o Rentenmark, e gerou uma confiança tal que a taxa de câmbio no outro dia foi a mesma, a inflação acabou. Acaba em 24 horas a inflação, tá certo? Se a taxa de câmbio for mantida. Por isso precisa do chamada âncora cambial, não é? Além do mais, nenhum país tinha experimentado essa ideia do André e do Pécio, né? Roberto Trosser reforça que no Brasil ou no mundo, a situação econômica influencia diretamente na relação política e nas decisões dos governantes ao longo das décadas. E a máxima, quando a economia vai bem, a popularidade do comandante da vez acompanha. Eu acho que o exemplo mais emblemático foi o Plano Cruzado, que foi o primeiro plano, que congelaram os preços. O apoio popular ao governo disparou.
todo mundo ficou muito feliz, muito contente, tudo. Aí deu errado. Aí vieram os outros, né? Começava, mas já o entusiasmo ia diminuindo, né? Porque gato escaldado tem medo da água, né? Aí ia diminuindo. Aí chegou no plano Collor, que teve o confisco, que todo mundo perdeu. A economia caiu 4% naquele ano. As pessoas ficaram desesperadas, né? Quer dizer, tinha que fazer alguma coisa. E aí quando veio o plano real, quer dizer, todo mundo estava assim meio... será que é verdade? Mas era verdade, funcionou e funcionou tão bem que o apoio popular, que o Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda, foi eleito presidente. O real oficialmente passou a existir em julho de 94 e se tornou a moeda brasileira mais longeva desde então. No dia 1º de julho de 1994, quando a gente já estava satisfeito que todos os preços estavam denominados em URV, nós anunciamos que a partir daquele dia o URV deixava de ser um índice e passava a ser a nova moeda do país, passava a ser o real, não é? E a URV já tinha isso, né? Porque a URV era unidade real de valor, não é? O nome real já estava embutido no índice, né? E quando a gente fez a conversão da URV para o real, a gente trocou a moeda do país, né? No dia 1º de julho de 94, os brasileiros puderam trocar todos os seus cruzeiros, que não valia nada, por reais, que agora sim, né, estavam disponíveis nos bancos para eles usarem, e no qual, a partir daí, se tornou a única moeda do país. O pesquisador associado do INSPER, Marcos Mendes, lembra que o brasileiro, plano após plano econômico a ser anunciado, sempre temia a repetição do confisco das contas bancárias praticado pelo presidente Fernando Collor de Mello. Para o economista, o real foi o divisor que possibilitou a reorganização econômica do país. Mudou completamente a vida do país. Quando a gente vivia num ambiente de inflação alta, era impossível as famílias e as empresas fazerem planejamento de médio e longo prazo. Ninguém sabia quanto ia valer o dinheiro no dia seguinte. Ninguém sabia qual ia ser o ritmo de aceleração da inflação. Ninguém sabia qual era o risco de uma nova tentativa de plano que não desse certo, que eventualmente confiscasse recursos das pessoas, ou provocasse grandes perdas. Então, a estabilização dos preços, ela foi uma condição necessária para transformar a economia brasileira e permitir uma série de avanços que vieram depois, que viabilizaram maior horizonte de planejamento, de aumento de investimento, melhoria de condições de vida. Em agosto de 93, houve a 7ª alteração de moeda no Brasil, de cruzeiro para cruzeiro real, com o corte de 3 zeros. Já no lançamento, a inflação atingiu 33%. Em janeiro de 94, 42%. Marcos Mendes reforça que, em qualquer período da história, a inflação alta pesará diretamente de maneira muito severa na vida dos mais pobres. Teve uma forte queda de desigualdade e de pobreza, justamente porque a inflação é um imposto que incide sobre os mais pobres. É um fator muito importante de concentração de renda. Então, um dos fatores, uma das consequências positivas do Plano Real foi justamente acabar com esse imposto que era nefasto para a população mais pobre.